Olá a todos, esse é mais um vídeo do Projeto Gambaro. Desde o nosso nascimento até a hora da nossa morte, a gente é bombardeado por influência de todos os tipos, intensidades, direções, e é simplesmente impossível viver livre de influência. Para citar alguns exemplos, assim, algumas das influências que a gente recebe assim mais forte, né? Tem o fato de que a gente é animal, mamífero, bípede, e por isso só a gente acarreta uma série de influências passadas dos nossos antepassados, do nosso comportamento, a forma como a gente vive, se alimenta. Coisas que vieram de milhares e milhares de gerações passadas que resultou no surgimento tanto da raça humana quanto no surgimento nosso, né, do nosso ser individualmente falando. Como por exemplo, assim, para citar um funcionamento mais específico, o nosso cérebro que trabalha de forma associativa, reagindo a impulsos químicos e associando coisa como bom ou ruim, amigo ou inimigo, perigo ou seguro, bem como os animais viviam assim, antigamente. Aliás, vivem ainda hoje, né? Mas como nossos antepassados viviam. E a gente tem outras influências bem óbvias também, como a criação e educação que a gente recebe dos nossos pais, nossa família, escola, amigos e por aí vai, das pessoas que a gente convive. A gente recebe influência da região que a gente nasceu e da época. Isso vai desde o clima, do clima da região que a gente mora, ou coisas mais culturais, assim, como formas de agir das pessoas de uma certa região. Como assim, no nosso caso aqui no meu Brasil, São Paulo, a própria característica da cidade de São Paulo já leva as pessoas que moram nela geralmente viverem de uma certa forma um pouco mais agitada, por exemplo. E a gente recebe algumas influências menos óbvias também, como que altera o nosso comportamento de forma um pouco mais sutil, como por exemplo a influência do Sol, da Lua e dos planetas do sistema solar, como a astrologia estuda e tenta organizar de uma forma como a gente conhece hoje, embora não seja só a astrologia que trabalhe com isso. Essa parte é um pouco mais relativa, assim, muita gente nem sequer acredita em astrologia, e pelo que eu reparei, assim, uma parte das pessoas que não levam muito a sério é porque não conhece tão bem também como funciona, porque cá entre nós tem um monte de porcaria, besteira falando a respeito disso na internet, né? Mas sim, dá pra você ver que ele influencia de certas formas com uma observação mais simples. Por exemplo, a Lua é a maior responsável pelas marés do oceano. Ela faz a água subir e descer dependendo da posição que ela está em relação à Terra. O Sol também influencia um pouco, mas a Lua é a que tem mais influência. E assim, o oceano é feito de água igual a maior parte do nosso corpo. Ou como a Lua afeta o crescimento de plantas ou o comportamento de alguns animais. Outro que tem bastante influência e é bem claro assim, é o Sol, porque ele simplesmente provê luz e calor pra gente, né? Então ele afeta nosso funcionamento, nosso comportamento de diversas formas, seja nas estações do ano, a região que a gente mora, e pulsos eletromagnéticos que ele envia, e enfim, mais um monte de coisa. Então assim, o fato é que a gente vive sob influência direta e indireta de tudo quanto é canto, e isso meio que fica difícil de entender no meio dessa bagunça toda de influência que a gente recebe, qual é a função da nossa vontade, porque a gente está sempre recebendo influência, sempre reagindo à influência, e a nossa vontade, onde que fica, né? E o caso é que assim, a nossa vontade é algo bem pequeno, algo bem fraco, e a gente utiliza ela muito pouco. Na verdade, a gente usa ela bem menos do que a gente de fato imagina que a gente está usando. Como eu já falei aqui num desses vídeos algumas vezes, muitas das coisas que a gente acha que é a nossa vontade, na verdade a gente está só reagindo a impulsos ou influências externas, e a nossa vontade fica meio que de lado. Só que assim, por outro lado, a nossa vontade ela pode ser trabalhada e desenvolvida para que ela consiga ficar uma forma mais poderosa. E quando a gente desenvolve ela, a gente começa a usar ela da forma como a gente já imagina que utiliza, né? Que a gente passa a usar ela da forma como a gente imagina, e de algumas outras formas que a gente não consegue nem sequer imaginar, porque como a gente não tem, a gente não sabe como que é. Mas sim, mesmo quando a gente desenvolve essa vontade, ela ainda continua impossível da gente viver livre de influência. Isso não tem como a gente escapar, vivendo aqui na Terra, no corpo físico, enfim, sendo humano.
Porém, a gente ganha algumas capacidades, por exemplo, a de escolher a quais influências que a gente vai dar atenção. Embora isso pareça ser uma coisa bem pequena, não é tão pequena assim. Na verdade, a pessoa que consegue se desenvolver a esse ponto, ela é capaz de viver com um nível de liberdade e com possibilidades que estão fora da nossa compreensão. E que só quem consegue chegar nesse nível que tem como saber. Mas aí fica a pergunta, né? Como que a gente pode fazer então para desenvolver a nossa vontade? Mas isso eu vou ter que deixar para outro vídeo, porque eu acho que é um assunto que... Eu acho que é um assunto bem importante, então valeria a pena a gente pegar e deixar para falar isso com um tempo mais adequado. Não precisa ficar com tanta pressa. Então, para esse vídeo eu quero só ressaltar a importância da gente identificar essas influências que afetam a gente e procurar entender como nós mesmos funcionamos e como o universo que a gente vive funciona, porque a gente identificando as influências, sabendo como as coisas funcionam, isso por si só já dá uma liberdade pra gente que só quem faz consegue descrever, assim, porque é igual você ter uma máquina fotográfica que tem um monte de recurso, mas você só sabe apertar o botãozinho para tirar foto e suas fotos nunca ficam legais, mesmo sua máquina sendo muito boa. É exatamente a mesma coisa. Depois que você aprende como funciona, você começa a aprender como certas coisas influenciam sua foto, por exemplo, como a luz vai influenciar no resultado final, a distância, o movimento. Quando você começa a entender essas coisas, você consegue tirar um resultado bem melhor da sua câmera, por exemplo. A mesma coisa com a gente em nossa vida. Quando a gente começa a se entender como o mundo à nossa volta funciona, a gente consegue fazer umas coisas que até então era meio que impossível de fazer. Então é isso, para o vídeo de hoje, queria falar a respeito disso. Eu vou tentar fazer nos próximos vídeos, pegar e tentar falar um pouco mais sobre como que a gente pode desenvolver nossa vontade. Então é isso, muito obrigado para quem assistiu e até amanhã.